Página de abertura. A página de hoje tem o título Pacifica sempre. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 9. A seguir, os esclarecimentos de Emmanuel. Por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, asserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Muita paz a todos. E agora, a palestra. Olá, irmãos do Jefa e ouvintes em geral. Vamos dar início a mais uma exposição sobre o ensinamento dos espíritos codificadores da doutrina espírita, organizado em corpo de doutrina por aquele que preferiu, ao invés de utilizar o próprio nome, adotar o pseudônimo Allan Kardec. Kardec tomou esta sábia resolução por ser de família tradicional na magistratura e na advocacia, por demais conhecida na França da época, e sendo ele versado em ciências e filosofia, e tendo publicado diversas obras de cunho científico e filosófico. Assim, ele evitaria uma vinculação indevida entre a sua personalidade, já que era bastante conhecido, né, como falamos na época, e a de organizador da doutrina que os espíritos estavam revelando. Era, além de necessária, uma atitude sábia separar as coisas. Nós vamos abordar um trecho na introdução do primeiro entre 5 livros que possuem seus conteúdos organizados metaforicamente, como se foram uma árvore cujo tronco é o Livro dos Espíritos, no qual Kardec codifica a filosofia espírita, e os outros 4 livros, representando 4 galhos da árvore doutrinária, apresentando cada um o conteúdo do primeiro de forma especializada por tema e aprofundada. Vale dizer que o Livro dos Espíritos foi inicialmente publicado em abril de 1857, data que representa o marco inicial da doutrina espírita, sendo em seguida revisto e ampliado com nova edição publicada em março de 1860, a qual é utilizada até hoje. Como não poderia deixar de ser, Kardec, pedagogo e dotado de muitos conhecimentos científicos, adotou, na constituição das obras doutrinárias, um método adequado às realidades que observava, avaliando os fenômenos inusitados que ocorriam à sua vista, sobre os quais sabiamente evitou fazer previamente julgamentos ou construir qualquer sistema. Evitou, inclusive, trilhar os caminhos do método científico referido aos fenômenos relativos à ciência da matéria. Ao contrário, Kardec optou pelo estudo e apreciação dos fenômenos que eram, como já sabemos, inapropriados para antecipações de teses ou hipóteses, diante da sua insubmissão à vontade do experimentador.
Podemos lembrar adicionalmente que Kardec não tinha a reencarnação entre suas crenças antes de dar início às experimentações. Ela foi sendo assimilada por Kardec como uma verdade, na medida em que os espíritos revelavam os princípios filosófico-doutrinários, os quais não deixavam dúvida quanto à realidade da reencarnação como lei de progresso espiritual, e, sobretudo, pela sua absoluta compatibilidade com os atributos do Criador. No caso do Espiritismo, diferentemente de qualquer sistema ou método adotado em outras ciências, foi a própria causa dos fenômenos que se revelou. Os espíritos, de vontade própria, se revelaram como inteligências causadoras dos fenômenos e como criaturas de Deus. Não posso deixar de abrir um pequeno parênteses, voltando ao passado, para mostrar os enormes benefícios que a doutrina espírita trouxe à humanidade. Quem não se lembra do fato de Jesus ter dito aos que o seguiam que havia muitas moradas na casa do meu e nosso Pai, né? Em uma época em que sequer se conhecia o universo, como ele é conhecido hoje, pois para os homens daquele tempo a Terra era o centro do universo, que tinha um limite, e nem minimamente perto de 13 ou 14 bilhões de anos-luz de extensão. Em períodos mais à frente desse, quantos não foram lançados nas fogueiras terríveis da ignorância, para que hoje toda a humanidade possa bendizer com grandiloquência aos 4 cantos do mundo que Deus é infinito e o universo também o é, sendo a Terra apenas uma pequeníssima parte desta magnífica obra do Criador, que, sim, abriga seres ainda muito imperfeitos, mas que são muito amados e orientados, com vistas ao seu progresso, e que esse progresso não é incidental, ele é fatal. Que júbilo em saber da inexistência de um local de sofrimento perpétuo para os que há. De saber que aquelas doutrinas horripilantes que nos ensinaram por muitos séculos, hoje não mais se ajustam aos atributos conhecidos de Deus. Não são mais verdadeiras para nós, pois os espíritos codificadores, cumprindo a promessa do Cristo, inscrita no capítulo 14 de João, vieram ratificar o ensinamento do Mestre sobre a justiça e a bondade do Criador. Bem, irmãos, na verdade não há como refutar os princípios doutrinários trazidos pelos espíritos superiores e, por que não dizer, também pelos espíritos inferiores, que muitos nos ensinaram acerca das consequências futuras dos nossos atos. Ao conceber este primeiro livro da codificação, Kardec teve a preocupação de inicialmente compor uma sequência preliminar de conteúdos, os quais ele organizou sequencialmente em capítulos na introdução do livro, com a finalidade de iniciar o leitor na filosofia espírita. Vale dizer que os assuntos foram estabelecidos em 17 capítulos, sem títulos, mas dos quais podemos expô-los todos, tanto os já apresentados anteriormente como os que serão apresentados hoje e mais adiante, sob o aspecto dos seus conteúdos em títulos, divididos em títulos, né? Assim divididos. 1. A criação do termo espiritismo e sua contextualização. 2. O termo alma e suas acepções. 3. Os contraditores. 4. Aperfeiçoamento da prática fenomênica na época de Kardec. 5. O papel do médium e a natureza das comunicações. 6. Resumo do ensino dos espíritos. 7. Contraposição da ciência aos fatos mediúnicos. E 8. Do método de estudo, esses dois que nós vamos ver hoje. 9. Evidências e provas da realidade espiritual. 10. Objeções às comunicações. 11. Da identidade dos espíritos e sua comprovação. 12. Continuação do item 11. 13. Linguagem dos espíritos. 14. Objeções devido a falhas ortográficas. 15. Dos perigos da perda da razão. E 16. Objeções
as manifestações são efeitos magnéticos e têm origem no meio onde ocorrem. Teoria sonambúlica e refletiva. E, por último, o item 17, conclusão. Passando ao que nos cabe hoje expor, vamos aos itens 7 e 8 da introdução do Livro dos Espíritos, o qual antes afirmamos, que tratam da contraposição da ciência aos fatos mediúnicos e do método de estudo, respectivamente. Como não poderia deixar de ser, Kardec, pedagogo e dotado de muitos conhecimentos científicos, adotou, na constituição das obras doutrinárias, um método adequado às realidades que observava, avaliando os fenômenos inusitados que ocorriam à sua vista, sobre os quais sabiamente evitou fazer julgamentos prévios ou construir qualquer sistema hipotético para explicar tudo o que se passava. Ao contrário, Kardec deixou que o próprio desenrolar dos fenômenos viesse a possibilitar a descoberta das suas causas. Aliás, isso a gente pode deduzir das suas próprias palavras, contidas na Revista Espírita de junho de 1859, abre aspas. As ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria, que se pode manipular à vontade. Os fenômenos que ela produz têm por agentes as forças materiais. Os do Espiritismo têm por agentes inteligências que têm sua independência, seu livre-arbítrio e não estão submissas aos nossos caprichos. Eles escapam, assim, aos procedimentos anatômicos ou de laboratórios e aos nossos cálculos, e desde então não são da alçada da ciência propriamente dita, fecha aspas. Vale a pena lembrar ainda que as descobertas da ciência natural levam, por vezes, tempo muito grande para atingirem explicações razoavelmente concebidas para os fatos estudados, e muitos de tais resultados são, às vezes, rapidamente refutados, devido ao próprio desenvolvimento de melhor ferramental de observação científica, que demonstre a existência de impropriedades nas teses anteriormente tidas como verdadeiras. Não é à toa que Kardec se pronunciou neste sentido no item 7 da introdução de Livro dos Espíritos, do qual passamos a extrair um pequeno excerto das suas anotações, invertendo ligeiramente a ordem por ele usada para expor sua lógica e seu bom senso de valores excepcionais e que complementa o que estamos analisando. Abre aspas. A ciência propriamente dita é, pois, como ciência, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso e qualquer que seja o seu julgamento, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os cientistas, como indivíduos, podem adquirir, abstração feita da qualidade de cientistas. Pretender deferir a questão à ciência equivaleria a querer que a existência ou não da alma fosse decidida por uma assembleia de físicos ou de astrônomos, fecha aspas. De tudo que já vimos, resulta que uma coisa seria a academia chancelar a ideia de que os fenômenos espíritas decorreriam das concepções dos circunstantes ou dos seus pensamentos, ou que os objetos se moveriam em decorrência dos efeitos magnéticos ou qualquer outra explicação que fosse dada. No entanto, o que Kardec objeta é de onde extraíram tais explicações científicas? Quem seriam eles cujo âmbito de estudo é a matéria e suas interações, sendo estes os objetos de suas incursões científicas, ou poderíamos dizer, o seu domínio e a sua expertise? E por que via possuiriam legitimamente o poder de se pronunciarem em termos finalísticos e com autoridade sobre os fenômenos então sob observação? Vamos extrair outro trecho de Kardec do item 7 que é bem significativo a este respeito. Abre aspas. Desde que a ciência sai da observação material dos fatos, em se tratando de os apreciar e explicar, o campo está aberto às conjecturas. Cada um arquiteta o seu sistemazinho, disposto a sustentá-lo com fervor
para fazê-lo prevalecer. E mais adiante. Com relação às coisas notórias, a opinião dos sábios é, com toda razão, fidedigna, porquanto eles sabem mais e melhor do que o vulgo. Mas, no tocante a princípios novos, a coisas desconhecidas, essa opinião quase nunca é mais do que hipotética. Por isso que eles não se acham menos que os outros, sujeitos a preconceitos. Direi mesmo que o sábio tem mais prejuízos que qualquer outro, porque uma propensão natural o leva a subordinar tudo ao ponto de vista de onde mais aprofundou os seus conhecimentos. O matemático não vê prova senão numa demonstração algébrica. O químico refere tudo à ação dos elementos, etc. Fecha aspas. E Kardec finaliza com a autoridade que lhe é peculiar, primeiramente lembrando da Assembleia que contava com a nata dos sábios do mundo, ocorrida em 1752, na qual riram da memória de Franklin sobre os para-raios, ou de quando a França perdeu as vantagens da marinha a vapor ao não acolher o sistema de Fulton. Ideias que anos mais tarde revolucionaram a ciência, os costumes e a indústria. Quanto prejuízo para o progresso mais imediato, não é mesmo, irmãos? Tanto mais absurdo por ter sido decorrente do menosprezo dos sábios em seu próprio campo de autoridade. Quando Kardec chama a atenção dos sábios da época, e por que não dizer também os de hoje e de todos os tempos, ele fazia eco a uma das mais conhecidas sentenças de Sócrates, que mesmo sendo reconhecidamente o homem mais sábio da época em que viveu, assim ele se manifestou humildemente, abre aspas, só sei que nada sei, fecha aspas. E isso se dá quando Kardec assinala que, abre aspas, o homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro. E mais adiante, o que se chama razão não é muitas vezes senão orgulho disfarçado. E quem quer que se considere infalível apresenta-se como igual a Deus, fecha aspas. Quando todos os homens assimilarem esta brilhante percepção da dura realidade do espírito humano, todas as mudanças poderão transcorrer com maior intensidade e o espírito logrará um progresso muito mais rápido. Mas é bom lembrar que Kardec não condena a classe científica, que isso fique bem claro, como indigna de compor os quadros de adeptos do espiritismo nascente como doutrina. Na verdade, ele afirma, na Revista Espírita mesma, de junho de 1859, que seria grave erro pensar que todos os cientistas eram contra nós, pois o espiritismo, pelo menos naquela época, se propagava precisamente na classe esclarecida. E isso talvez até fosse necessário, dizemos nós, né? Como forma de receber mais facilmente a adesão da maioria menos instruída. Em todo caso, como sabemos, a doutrina espírita está hoje acessível a todos indistintamente e estava naquela época também. Ainda no mesmo artigo da Revista Espírita, Kardec estampa uma manifestação de um ilustre doutor em medicina da época, da qual extraímos o seguinte excerto, abre aspas, diz-se que seres invisíveis se comunicam. E por que não? Antes da invenção do microscópio, supunha-se a existência desses milhões de animálculos que causam tanto estrago na economia? Onde está a impossibilidade material de que há no espaço seres que escapam aos nossos sentidos? Teríamos, por acaso, a ridícula pretensão de tudo saber e dizer a Deus que não pode mais nos ensinar? Se esses seres invisíveis que nos cercam são inteligentes, por que não se comunicariam conosco? Se estão em relação com os homens, devem desempenhar um papel na destinação dos acontecimentos, quem sabe? Talvez seja uma das potências da natureza, uma dessas forças ocultas que não supunhamos. Que horizonte novo isso abre ao pensamento?
Que vasto campo de observação! A descoberta do mundo dos invisíveis seria bem outra coisa que a dos infinitamente pequenos. Isso seria mais do que uma descoberta. Seria toda uma revolução nas ideias. Que luz pode dela jorrar? Quantas coisas misteriosas explicadas. Aqueles que nisso creem são lançados ao ridículo. Mas o que isso prova? Fecha aspas. Finalizando e corroborando a explicação de Kardec, vale lembrar de importante pensamento atribuído a Pasteur. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Quando a essa questão, não é necessário acrescentar mais nada, não é mesmo, irmão? Vamos agora ao conteúdo do item 8, o qual, como adiantei, aborda em termos gerais e sintéticos o método de estudo, segundo Kardec. Nesse item, Kardec expõe sua preocupação pelo fato de que, para doutrinas novas, há que se ter o cuidado de estabelecer critérios adequados para o seu estudo. E este é o caso do Espiritismo. Não se estuda o Espiritismo senão com continuidade, regularidade e recolhimento, além da exclusão de qualquer julgamento a priori. Kardec justifica o método utilizado em O Livro dos Espíritos ao afirmar que, abre aspas, sucede frequentemente que, por complexa, uma questão para ser elucidada exige a solução de outras preliminares ou complementares. Quem deseje tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias, fecha aspas. Lembramos perfeitamente que muitos de nós, aprendizes nas lides do Espiritismo, às vezes estranhamos algumas perguntas que Kardec dirige aos espíritos por acharmos óbvias as suas respostas. Acontece que, como deixa claro no pequeno excerto antes destacado, Kardec revela que algumas das perguntas visavam construir um caminho para chegar a uma conclusão mais geral e que haveria de contar com maiores dificuldades de compreensão se as suas bases não tivessem sido definidas a priori. Kardec lembra que os espíritos superiores só acorrem às reuniões sérias, né? A leviandade e as questões ociosas os afastam, e o campo fica livre aos espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de uma oportunidade de zombarem e se divertirem à nossa custa. Sabemos de instruções recebidas dos espíritos que Moisés teve que proibir o contato com os espíritos justamente por causa do abuso com que o povo estava se utilizando das comunicações mediúnicas da época. Podemos imaginar como um povo bárbaro como aquele se utilizaria dessas comunicações quando olhamos para o presente, né? Cerca de mais de 3.200 anos depois. E verificamos o quão pouco a humanidade avançou e o quanto ainda temos de avançar. Trabalho é duro, irmãos. E Kardec finaliza dizendo mais uma vez, abre aspas, sede, além do mais, laboriosos e perseverantes nos vossos estudos, sem o que os espíritos superiores vos abandonarão, como faz um professor com os discípulos negligentes, fecha aspas. Era isso, irmãos, que nós teríamos que conversar hoje. Desejo a todos muita paz, graças a Deus.